Aleluia? Todos bem? Amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo estar a palavra do Senhor nessa noite. Pode se assentar, meus irmãos. Obrigado às irmãs e os irmãos que vieram aqui louvar e agradecer o nome do Senhor. E obrigado por você, por ter vindo aqui à casa do Pai. Porque cada um de vocês é especial, tanto para Deus quanto para mim. Amém? Vamos falar a palavra do Senhor nessa noite, meditar na palavra do Senhor. Quando eu recebi essa palavra aqui, essa palavra foi muito transformadora na minha vida. E creio que vai ser na vida de vocês. Espero que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês também, assim como tem trabalhado na minha. E vamos lá, porque eu acho que é um pouco comprida. Da outra vez eu falei isso, mas foi breve. Mas eu acho que hoje vai ser um pouco mais comprido, mas Deus tem grandes coisas para fazer. Glória a Deus. Vocês fiquem atentos à movimentação que o Senhor quer fazer nessa noite aqui dentro do coração de cada um de vocês. Amém? Amém. A palavra está em Mateus 22, capítulo 22. Uma parábola também muito conhecida de todos, mas que eu tenho algo muito grande para falar com vocês. Irmãos, prepare o seu coração para receber essa palavra, sabe? Prepare o seu coração. Porque nós devemos preparar o nosso coração. Porque nós devemos preparar o solo para que a semente da palavra lá dentro em nossos corações e cause transformação nas nossas vidas. Porque não é eu que estou falando, mas a palavra do Senhor que vai falar para cada um de vocês. Amém? Vamos ler. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seus filhos. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidaram para as bodas todos quando encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. No caso, emudeceu, ficou em silêncio. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Lendo essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração. Muitas vezes nós escutamos essa palavra e a gente fica até com medo, né? Já foi pregado várias vezes a respeito dessa palavra e até amedrontou a gente a respeito dessa palavra. Mas eu não quero amedrontar ninguém aqui. Glória a Deus, Deus não quer amedrontar ninguém. E aqui a Bíblia fala que esse rei, ele fez essas bodas dos seus filhos, esse casamento. E quem é esse rei? É o nosso Deus. E quem é esse filho? Jesus. E qual é esse casamento? De Cristo e a igreja. E chamou, aqui diz que o rei já tinha preparado tudo e chamou várias pessoas para poder estar ali com ele, mas muitas pessoas estavam ocupadas, muitas pessoas não quiseram ir. E acabaram até maltratando aquelas pessoas que foram chamar.
E eu vejo que esse tempo ele já passou. Esse tempo ele já se cumpriu. Muitas pessoas já foram chamadas e não foram ali. E hoje existem pessoas que são chamadas, mas que também não valem. E só que aí diz que o rei ele mandou os servos buscar as pessoas. E onde eles estiverem era para trazer. E a sala do rei ficou repleta de pessoas. E na sala do rei, meus irmãos, não tem só pessoas boas. Aqui diz a palavra, pessoas maus e boas. Independente do lugar onde nós estivermos, não vai ter só pessoas boas e também não vai ter só pessoas maus. E nós não podemos julgar por isso. Porque quem mandou trazer as pessoas foi o rei. Então, meus irmãos, diga, na sala do rei, não tem só pessoas boas, mas também tem pessoas más. Só que vai passando um tempo em que o rei vem. E quando esse rei chega, o que ele reparou naquele homem? As vestes. Porque Deus nos dá um tempo para que nós possamos trocar nossas vestes. Ele nos dá um tempo para que nós possamos receber dele as vestes de santidade. Nós precisamos receber essas vestes de santidade, porque o rei, quem dava essa veste era o rei. Por quê? Porque ele queria que todos estivessem iguais na presença dele. Que aqueles que fossem pobres, que aqueles que fossem mendigos, que estivessem na sala do rei, ele proporcionava as vestes para que eles estivessem na presença do rei com as vestes nupciais. Só que nós precisamos trocar as nossas vestes. E o que nos difere das outras pessoas é as nossas vestes. E por muito tempo nós estamos na sala do rei, nós estamos na presença do rei e ainda não recebemos essa veste de santidade. Nós precisamos receber essa veste de santidade, porque essa veste de santidade é o Senhor que nos dá, porque nós fomos chamados para reinar juntamente com Ele. Nós fomos chamados para reinar junto com o nosso Senhor Jesus, chamados para reinar junto com Deus. Só que muitas vezes nós mesmos vestimos uma roupa que nós mesmos tecemos. E aí nós continuamos com essa roupa caminhando por muitos e muitos anos e não buscamos as roupas, as vestes de santidade que vêm do Senhor. Muitas vezes por nossas habilidades, ou por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós sabemos fazer, ou por aquilo que nós achamos que nós sabemos fazer, nós nos acomodamos com essas roupas e não buscamos a roupa de santidade que o Senhor quer nos dar. Porque junto com as vestimentas de santidade vem a autoridade que o Senhor nos dá. Ou por muitas vezes, quando nós adentrarmos, porque, irmãos, essa palavra foi muito dura para mim, mas ela trata e ela vem mudando. A igreja precisa ser santa. Nós precisamos ser santos na presença do Senhor. Não é só vir para dentro desse recinto, mas nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser santificados, para que nós possamos estar todos os dias na presença do Senhor. Amém. Porque senão vai chegar o dia em que o Senhor vai perguntar: cadê as tuas vestes? E aí nós vamos ficar calados, assim como esse homem. Porque essas vestes Ele nos dá. Depende de nós entrar em lugares para poder alcançar e receber essas vestes. E essas vestes nós não vamos usar só aqui. É uma veste interna. É uma veste que, independente do lugar onde nós fomos, as pessoas vão olhar para nós e ver a santidade que o Senhor nos deu. Glória a Deus. E muitas vezes nós não trocamos as nossas vestes. Por que nós não trocamos? Porque às vezes nós queremos ser iguais a alguém, ou por muitas vezes nós olhamos para a veste das outras pessoas. Porque ele está vestido de uma forma, eu quero estar vestido daquela mesma forma que aquela pessoa está.
Ou porque a pessoa não está vestida, eu também não vou estar vestido. Ou porque as pessoas estão me reconhecendo com a veste que eu já teci e ali está bom para mim. Só que a veste que o Senhor nos dá autoridade sobre o reino. Ela nos dá autoridade sobre as trevas. Ela nos dá autoridade sobre as doenças. Nos dá autoridade sobre tudo. Independente do lugar onde nós estamos, o reino das trevas não prevalecerão contra nós. Porque quem dá essas vestes é o Senhor, é Deus. Glória E a ninguém pode tirar. E ninguém pode tirar. Irmãos, vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por quê? E nós precisamos voltar no lugar da simplicidade, sabe? No lugar da humildade. Porque não existe santidade sem humildade. Porque Jesus falou, seja como eu, manso e humilde de coração. Assim como não existe humildade sem mansidão. Porque toda vez que eu me exalto, eu já estou sendo orgulhoso em algum ponto. E o princípio de todo mal é o orgulho. Deus ele não exalta o orgulhoso. Ele abate o orgulhoso. Porque se fala de vestes, nós lembramos do filho pródigo. Quando ele reconhece, ele sai daquele lugar que ele estava, um lugar de autoridade, ele toma por sua própria força, né? Ele pede para o pai dar a herança para ele. E ele sai, quando ele vê que ele está totalmente perdido, acabou tudo que ele tinha. Ele encontra esse lugar de arrependimento, volta para a presença do pai, e aí o pai devolve o que para ele? As vestes. Devolve as vestes, devolve o anel, devolve a autoridade, e devolve tudo aquilo que ele tinha, por um momento, saído daquele lugar. E o Senhor, ele quer te dar esse lugar. Porque ele já nos prometeu, Jesus reconciliou e nos deu esse lugar de volta. Só que nós precisamos estar voltados a fazer aquilo que é necessário para alcançar esse lugar. Irmãos, por muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo para o Senhor, e ainda não recebemos aquilo que nós merecemos. Mas com certeza, meus irmãos, existe um tempo certo que o Senhor vai nos honrar e vai nos elevar. Vocês conhecem a história de Esther? Já leram o livro de Esther? Glória a Deus. Amém? Amém. Estava lendo o livro de Esther esse dia, todos os capítulos eu li, que é uma história muito apaixonante, que lá fala de Mardoqueu, tem algumas versões que falam Mordecai, né? Sim. E o quanto que Mardoqueu, ele vivia ali na porta do rei. Ele cuidava da sua, no caso ela era prima, né, que era filha do tio dele, Esther, e ele vivia na porta do rei. E aí ele vivia em um lugar de humildade. E aí ele ouviu falar que alguns dos servos do rei iam fazer mal para o rei. E aí ele vai, fala para Esther, já tinha virado uma rainha, falar com o rei. E aí o rei vai, destrói aqueles servos que iam fazer mal para ele. E nada acontece com Mardoqueu. Ele fez uma benevolência, ele ajudou o rei. Só que ele volta para aquele lugar de humildade. Ele volta para aquele lugar na porta do rei. E ainda tem uma Amã lá que fica com raiva dele, porque ele não foi exaltado, mas esse Amã ele foi exaltado. O rei colocou ele como segundo, maior que os príncipes. Ele era segundo depois do rei. Ele era até maior que os príncipes lá, esse Amã. Só que ele representava as trevas naquele momento, porque ele odiava Mardoqueu. Tanto que ele faz com que o rei se crie um decreto para que mate todos os judeus que são da descendência, que Mardoqueu ele era judeu. Ele quer matar todo o povo por conta de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava na presença dele, de Amã. Isso foi criando um ódio no coração dele. Só que, irmãos, existe um dia, existe um lugar que Deus, um dia que ele incomodou o rei, que lendo aquelas crônicas lá, o rei vê, o dia que Mardoqueu falou para ele
que o pessoal ia trair ele. E aí ele disse: o que o rei faria com... O que o rei faria com um homem que ajudou o rei, no caso? E aí muda totalmente a história do Mardoqueu. Ele recebe aquelas vestes. E assim somos nós, irmãos. Por muitas vezes ainda não recebemos essas vestes, porque ainda estamos sendo aperfeiçoados por Deus, para quando nós recebermos, nós estejamos preparados para poder reinar com o Senhor. Reinar de forma em que nem nada vai tirar a nossa atenção, nada vai nos tirar do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Só que a soberba é o que derruba os reis. Por quê? Porque Amã, quando o rei chama ele, aqui ó, vamos lá em Esther, capítulo 6 diz o seguinte: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou escrito que Mordecai, quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero, então disse o rei: que honras e distinções me deram por Mordecai? Nada lhe foi feito, responderam os servos do rei que o serviam. Irmãos, por muitas vezes nós estamos achando que nada foi feito por nós, que ainda nada aconteceu, mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia assim como chegou o dia de Mardoqueu. Lá no versículo 6, adentra o homem em que odiava Mardoqueu, Amã. O rei pergunta: quem está no pátio? Amã estava lá. E Amã tinha acabado de ir falar para o rei que queria enforcar Mardoqueu. E aí, ele estando naquele lugar, o rei pergunta para ele. O rei diz: que se fará com um homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E foi aí que ele caiu, porque ele se achou demais, ele se soberbeceu, ele achou que ele fosse receber ainda mais honra. E aí ele disse, e respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dela aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e adiante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse ao rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele mesmo que odiava, imagina o ódio de Amã. Ele mesmo deu a sentença. Irmãos, quando Deus ele quer nos honrar, até as trevas elas vão fazer aquilo que Deus quiser, aquilo que Deus mandar. E nós precisamos reconhecer que Deus ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque primeiro Ele nos veste, depois Ele nos dá autoridade, e após isso nós vencemos tudo aquilo que quer nos destruir. Porque depois desse ponto, o próprio Mardoqueu, a Esther, conta para o rei aquilo que o Amã fez, e ele mesmo é enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Então, irmãos, as trevas não vão prevalecer contra nós. Glória a Deus. Por muitas vezes nós estamos passando por processos
não vai acontecer, que o tempo já passou. Mas nós precisamos entender que nós precisamos alcançar esse lugar de autoridade. Nós precisamos alcançar esse lugar de santidade. Nós precisamos viver para buscar essa santidade. Porque a igreja, Deus vem buscar essa igreja. E nós somos a igreja do Senhor. E é daqui para todo lugar que nós fomos. Nós precisamos buscar essa santidade. Sabe, a igreja precisa ser santa. Nós precisamos ser santos. E eu venho dizer aqui, meus irmãos, vamos buscar isso. Que não seja só vir no culto e voltar para casa, mas nós possamos buscar essa santidade independente do lugar onde nós estivermos. Nós possamos levar essa santidade no lugar onde nós estivermos. Porque a roupa que eu venho dar em todos os lugares que nós chegamos, nós vamos ser reconhecidos. Glória a Deus. Nós vamos ter algo diferente. A santidade que veio do Senhor. Eu fiquei analisando quando Jesus morreu, que os discípulos foram ao túmulo, o que eles encontraram ali? As pernas dos lençóis. E o lenço cobriu o rosto do Senhor Jesus. Porque as vestes que ele recebia já não eram mais as vestes desse mundo. Eram as vestes de santidade. Eram as vestes que o Senhor ia dar para ele. Aleluia, glória a Deus. Essas são as vestes que o Senhor quer nos dar. Glória a Deus. As vestes de filho, lugar de filho, lugar de autoridade. Aleluia, Jesus. E Glória a com Deus. certeza, irmãos, nós vamos alcançar. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos, eu quero que vocês vão também em Lucas 12, 24, que ali fala sobre vestes também. Que fala, 27 na verdade, que diz: observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se vós, homens de pequena fé, não andeis por indagar o que há de comer ou de beber, e não vos entregueis a tentações, porque os gentios de todo o mundo e que procuram esta coisa, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Nós precisamos buscar. Amém. Nós precisamos buscar esse lugar do Senhor. O lugar em que nós somos santificados. O lugar em que nós recebemos essas vestes reais. Não as vestes que o mundo nos dá, mas as vestes de santidade. E, irmãos, quando nós chegarmos nesse ponto, irmãos, toda a autoridade nos será dada. Tudo aquilo que nós precisarmos sobre este mundo, o Senhor nos dará. E a igreja precisa disso. A igreja precisa estar nesse lugar, buscar essa santidade. Eu falo isso hoje aqui, para que nós possamos nos levantar nessa busca. Não só vir, como eu disse, 4, 5, 10, 8, 15, 20 anos na sala do rei e ainda não ter recebido as vestes. Porque vai chegar um dia e que o Senhor vai perguntar: cadê as suas vestes? E nós não vamos poder falar nada, porque Ele nos deu, Ele nos concedeu a oportunidade de usá-las. E essas vestes vai mudar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Pensei que ia falar demais. E nós precisamos dessas vestes. Glória a Deus. Porque o casamento está chegando. O reino está chegando. E os sinais estão aí. E nós precisamos dessas vestes de santidade. Vamos colocar de pé nessa noite. Eleva ao Senhor o seu pensamento. Peça ao Senhor: Pai, se por algum motivo, meus irmãos, você sair da presença do Senhor, deixaram de receber essa veste, tem um lugar na presença do Senhor em que Ele te devolve as vestes, o anel, o lugar na mesa.
Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Ore ao Senhor. Pai, nós precisamos, Senhor, da tua graça. As vezes que o Senhor nos dá, as vezes que o Senhor concede, Senhor, nessas vidas. Para que nós possamos ter autoridade e poder que o Senhor quer derrubar, quer entregar a sua igreja, Pai. Pai, que não seja apenas veste que as traças comem e que o dedo leve, Pai. Mas vai ser santificado, Senhor. Independente do lugar onde nós adentrarmos, Senhor, as pessoas nos reconhecerão as nossas autoridades. A autoridade e o poder da tua igreja que está aqui nesta noite pede, e aqueles que não tiverem essas vestes, Senhor Jesus, que não sejamos enganados por eles, Senhor. Que o teu Espírito possa nos dar a verdadeira revelação, nos dar a direção, o discernimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que aqueles que estão vestidos de vestes, que não foram entregues por ti, Senhor, não nos enganem, Pai. Pai, nós precisamos, o Brasil precisa, a nossa igreja precisa, Senhor, entrar nesse lugar. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o desejo dos nossos corações, o Senhor conhece nossas fraquezas, e nós queremos, nós precisamos receber, pois o Senhor é o Rei. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. Que nossos corações estejam curvados da tua presença. Nosso tesouro está em ti, Pai. Nosso coração está em ti, Senhor Jesus. A tua igreja, Senhor, está aqui. Dê-nos, Senhor, as tuas vestes, as vestes santas, que não seja apenas aqui, Senhor, independente do ambiente onde nós adentrarmos, Senhor, a sua santidade possa transbordar sobre as nossas vidas, que nós possamos tocar os enfermos e eles ser curados. Pois as trevas não prevalecem, Senhor, contra a tua autoridade, contra a tua santidade. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, Senhor, toda soberba, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, nos despir da tua presença, Senhor, para que nós possamos receber, Senhor, de essas vestes. Pai, nos leva nesse lugar de humildade.
santidade, Pai. O lugar onde nós somos moldados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pai, desde já eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Que Teu Espírito continue falando em cada coração, Senhor, todos os dias. Que nós possamos adentrar nesse lugar. E que a Tua santidade nos lados derramada, Senhor, sobre nossos corações. Que não seja apenas aqui dentro, não há mais tempo, Pai. Não há mais tempo para que nós possamos ficar com essas vestes. Nós queremos as Tuas vestes. Diga nessa noite, Pai, eu quero as Tuas vestes. Eu quero as Tuas vestes de santidade. Eu estou aqui perante a Ti, Senhor. Despido de tudo aquilo que eu acho, das vestes em que eu mesmo costurei, que eu mesmo teci, Senhor. Eu preciso das Tuas vestes, Senhor. As Tuas vestes de santidade, Senhor. A Tua veste de amor, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor sobre a minha vida. Amém.